Oi pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. No vídeo de hoje nós vamos falar de mais alguns tipos de data binding. Nos próximos vídeos, na realidade, nós vamos falar de mais alguns tipos de data binding, porque esse é um assunto que é muito importante, a gente vai usar muito ao decorrer do curso, e toda vez que eu for falar disso lá na frente eu não vou me repetir, eu vou pedir para vocês voltarem nos vídeos anteriores e relembrarem. Certo? Nós vamos voltar a começar a usar a documentação com mais frequência, para ficar mais fácil de vocês acharem o que vocês precisam aqui dentro. E essa parte dos bindings, vocês vão perceber que ela está aqui em Fundamentals, Components e Templates. E mais especificamente vai estar aqui no Template Syntax. Tudo que a gente já viu até agora, a grande parte que eu já mostrei para vocês até agora, está aqui dentro. Então vocês vão ver que aqui tem do lado direito um menuzinho, e aqui tem interpolação, aqui tem o Event Binding aqui embaixo. Falamos sobre o One Way Data Binding, também está escrito aqui, One Way In. Então aqui tem todo o resumo não, desculpa, aqui tem com mais detalhes o que eu estou resumindo no nosso curso. Hoje, nesse vídeo, especificamente, nós vamos falar sobre Attribute Binding. O Attribute Binding é uma forma de você conectar variáveis com os atributos do HTML. Para quem já trabalha com HTML, sabe que existem atributos dentro das suas tags. Por exemplo, a imagem tem a tag Alt, o Title, tem a tag Source, o atributo Source. Então aqui, por exemplo, a TD tem um atributo CallSpan, que é o que define quantas colunas de quantas colunas essa coluna tem que se estender, se ela vai ter o tamanho de uma coluna, de duas, de três. Então tem vários atributos dentro do HTML que a gente consegue hoje em dia preencher para fazer algum comportamento acontecer na tela. E no Angular isso não seria diferente, a gente precisa poder manipular esses atributos. Se eu escrever o nome do atributo assim, eu vou mostrar para vocês agora já lá no código. Se eu escrever o nome do atributo, por exemplo, eu vou vir aqui no button e vou escrever title. Esse é um atributo HTML, eu posso escrever test. Certo? Então, escrevi test, nosso site já está rodando aqui, eu vou passar o mouse em cima, ele vai aparecer o title, test. Se eu tentar pegar uma variável do meu código, por exemplo, criar aqui, ó, button title, título do botão. Se eu tentar pegar essa variável, o conteúdo dessa variável, e jogar direto aqui, o que vai acontecer? Ele vai escrever essa palavra no lugar de escrever o conteúdo da variável. Vocês podem ver que até a cor está diferente aqui. Está diferente desse cara que é uma variável. Ela está da mesma cor que esse texto aqui. E eu não precisei pôr aspas. Por quê? Porque aqui ele não está tentando interpretar como se fosse código JavaScript, como se fosse TypeScript, coisa do Angular. Ele não está tentando interpretar isso, porque ele entende que é um texto comum. Então se a gente voltar lá para a nossa tela, passar o mouse em cima, ele vai pegar button title. Então a sintaxe para poder usar esse cara como um attribute binding, para eu poder pegar variáveis do meu código e colocar aqui dentro, é essa daqui, ó. Eu tenho que abrir um colchete e fechar um colchete e colocar o nome do atributo, certo? Salvei. Agora ele já vai mudar o title aqui para título do botão, que é o que está aqui dentro dessa variável button title. Se nós formos lá no nosso TS, deixa eu fechar isso aqui de novo, que ele não está reconhecendo, então deixa eu fechar de novo. Então, se nós formos lá no nosso TS, button title, é a nossa variável, copiamos e colamos o nome dela aqui, e ele entendeu que era o conteúdo dela que era para escrever no title. Se eu mudar aqui para qualquer outra coisa, vai continuar sendo o conteúdo da variável. Para fazer mais um teste, eu fiz uma busca aqui no Google e peguei uma imagem qualquer. Eu peguei essa imagem de coração, eu vou copiar o endereço da imagem. Aqui eu vou criar uma variável nova, imgsource. Source é o atributo do HTML que eu coloco o endereço da imagem. Então eu vou pegar aqui, vou criar uma tag img. No Visual Studio, se você escrever img e apertar o tab, ele cria a tag para você. Vou colar aqui não vou colocar esse cara, na verdade. Eu vou transformar
em um attribute binding, eu vou fazer o binding em um atributo, eu vou colocar a sintaxe que indica que ele tem que esperar que o valor dessa tag venha de uma variável. Vou copiar o nome dessa variável e vou colar aqui dentro, certo? Quando eu salvar, vocês vão ver, ele vai dar um probleminha porque eu não salvei os dois arquivos. Agora eu salvei os dois arquivos. E quando eu salvar, vocês vão ver que voltando no site... Deixa eu salvar de novo, que ele não reconheceu. Oh, pronto. Então vocês vão ver que quando eu salvar, ele vai ter essa IMG aplicada na tela, que é a tag de imagem, com o caminho dessa imagem vindo de uma variável de dentro do meu TypeScript, certo? Eu posso usar isso para qualquer outro tipo de atributo que eu tenha. Eu tenho, por exemplo, para a imagem, eu tenho o atributo width. Eu posso colocar esse atributo width e colocar um valor de 50 e salvar. Ele vai diminuir para 50 o tamanho da minha imagem. Se eu aumentar para 200, ele vai aumentar para 200. Isso eu poderia também pegar esse valor de uma variável aqui de dentro. img width e poderia aplicar aqui dentro. img width. Na verdade, Ctrl K, S. Se vocês quiserem salvar todos os arquivos sem ter que clicar aqui no File Save All, segura o Ctrl, aperta o K, solta o Ctrl, aperta o S. Ele salva tudo. E aqui ele está funcionando. Se eu quiser aplicar também, por exemplo, o title aqui, lembrando que como aqui dentro agora que eu coloquei essa sintaxe Angular, ele vai interpretar como Angular e como código. Então se eu for escrever algum texto direto aqui, eu tenho que escrever título, eu tenho que escrever entre aspas, para não dar problema. E aqui ele aplicou o teste de título, certo? Então essa aula fica por aqui. Na próxima eu vou falar um pouco mais de data binding e mais alguns outros assuntos. Beleza? Então se inscreve no canal, ativa as notificações e te vejo na próxima.